Olá, eu sou o professor Luciano de Champietri e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, nós vamos continuar a falar sobre códigos para manipulação de arquivos. Se vocês assistiram a aula passada, a gente já discutiu, como gravar e ler um arquivo texto, um arquivo binário. A gente gravou um grafo dentro de um arquivo texto e também dentro de um arquivo binário. Hoje o que a gente vai ver vai ser o código para justamente gravar registros de tamanho fixo e ler esses registros de um arquivo, assim como registros de tamanho variável. Vocês se lembram de aulas anteriores? A gente falou o quão mais fácil é manipular registros de tamanho fixo, mas tem um custo adicional de potencialmente desperdício de memória e de espaço, porque justamente para os registros terem tamanho fixo, a gente tem que preencher, os campos, mesmo se eles não atingirem ali o tamanho que você estimou para cada campo. Então, vamos começar com registros de tamanho fixo. E o que a gente vai fazer vai ser usar uma estrutura de dados, definida dentro da linguagem C, essa que eu chamei de prof, que vai estar representando dados de um professor. Então, aqui o identificador acadêmico dele, numérico, o nome, o ano de ingresso na universidade e o e-mail. Tanto para o nome quanto para o e-mail foram definidas constantes ali com o tamanho máximo desses campos. Já para o identificador, que a gente chama aqui de número USP, é um valor numérico, assim como o ano é um valor numérico também. Como que eu faço para salvar um registro desse tipo num arquivo? A nossa função salvar em arquivo vai ter dois parâmetros. Uma é um parâmetro, o primeiro parâmetro é o nome do arquivo, que é um conjunto de caracteres, e o segundo é justamente uma referência a um professor, que justamente eu vou salvar os registros de um professor de cada vez, nessa função salvo o registro de um professor. O que eu faço dentro da nossa função, que é o mesmo que a gente fez na aula anterior, é criar uma variável do tipo referência para arquivo e usa a função fopen ou fileOpen para justamente abrir esse arquivo no modo de escrita, nesta função aqui. Se isso falhar, se não funcionar, eu emito uma mensagem de erro, imprimo na tela uma mensagem de erro e saio. Caso contrário, eu peço para escrever nesse arquivo, para salvar nesse arquivo, usando a função fwrite. E quais são os seus parâmetros, Prof é justamente a referência ao registro do professor, a estrutura do professor que eu estou querendo salvar. O tamanho, a quantidade de bytes que eu quero salvar é justamente o tamanho da estrutura prof. Eu vou estar salvando um professor, lembrando que se eu estivesse salvando um arranjo, eu colocaria aqui o número de elementos, diferente de um, no caso é só um professor, por isso esse 1. E o último parâmetro é justamente o arc, que é do tipo file, que é em qual arquivo eu estou salvando, e por fim eu fecho o arquivo. Para fazer a leitura desse arquivo, também é relativamente fácil, Eu vou ter uma função que recebe um único parâmetro, que é o nome do arquivo, e vou tentar abrir esse arquivo com a função fopen, mas no modo de leitura, o R vem de read, o modo de leitura. Se eu não conseguir abrir o arquivo, eu gero uma mensagem de erro, mas se eu conseguir, o que eu vou precisar fazer vai ser justamente carregar esse professor, que justamente com uma estrutura do tipo professor, Da mesma forma que a gente pegou uma estrutura do tipo do professor, uma variável daquele tipo, e salvou esse conteúdo no arquivo, a gente vai querer carregar esse conteúdo. Para isso, eu vou criar o que eu chamei aqui de buffer, que é justamente um conjunto de caracteres, um ponteiro para caracteres, e vou alocar memória para o tamanho de um professor mais um, Esse mais um pode ser necessário, para o final de registro, etc. Depende um pouquinho de como a gente está manipulando os dados em disco. Mas o que eu vou fazer, em seguida, Então, eu criei esse buffer, que é um arranjo de caracteres. A variável buffer em si é do tipo ponteiro para caracteres, mas eu aloquei memória para justamente poder ter um conjunto de caracteres lá dentro. Enquanto eu não cheguei no fim de arquivo, file end of file, então é a função que verifica o end of file do arquivo atual. Enquanto eu não estiver no fim do arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um registro de cada vez, de professor, usando a função fget S, lembrando que o fget_s é uma função get para arquivo, mas que pega uma string, um conjunto de caracteres. Vou passar como parâmetro a referência ao meu buffer, que é onde eu vou guardar esses caracteres, e vou falar quantos bytes eu estou querendo pegar aqui. E
também vou falar de qual arquivo que eu estou querendo pegar, né? O último parâmetro da função fget é justamente a referência ao arquivo que a gente vai estar lendo. E após fazer isso, né, se for possível, esse if é justamente se eu conseguir pegar esses caracteres, né, e jogar no buffer, eu vou pedir para imprimir um professor. Eu tenho uma função no meu código que recebe como parâmetro o endereço, a referência a um professor, e daí justamente eu vou pegar o meu buffer e vou falar para ler ele, né, estou fazendo um cast aqui, para que eu leia esse dado como um professor, e eu chamo a função imprimir professor, ele imprime o professor atual. Note que eu estou aqui, né, dentro desse laço, a cada vez que o if é testado, e a condição é bem sucedida, eu imprimo um professor. Então, na verdade, esse meu while ele está imprimindo todos os registros de professor, né? Essa função ler arquivo, ela realmente lê um professor de cada vez, mas já lê ele, já pede para imprimir na tela e já vai para o próximo. E quando eu termino, né, quando eu chego no fim de arquivo, eu fecho o arquivo. Então, só um exemplo de função main que usa essas funções que a gente implementou. Eu começo aqui, né, criando um professor. Eu criei uma função novo professor que eu passo nesses parâmetros e ela joga na estrutura professor. E eu peço para salvar em arquivo, né? Aqui eu estou chamando de arquivo de tamanho fixo.bin e, né, inicialmente eu estou salvando o primeiro professor, que é o Luciano, depois o segundo professor, que é o Norton, e depois o terceiro professor, que é o Daniel. E daí, notem que para o primeiro professor eu usei a função salvar em arquivo, que é essa que a gente viu. Para o segundo e para o terceiro eu usei adicionar em arquivo, que a única diferença para o salvar em arquivo é que o modo em que eu estou abrindo o arquivo não é o modo de escrita, não é o write, não é o w que eu uso como parâmetro, e sim o add append, né, para eu justamente adicionar conteúdo no arquivo. Depois eu chamo a função para ler o arquivo, esse, né, tamanho fixo.bin, e retorno 0. O que vai acontecer, ele vai imprimir, de fato, os dados de todos os professores que eu tiver salvo no meu conjunto, né? A gente tem esse código completo no site da disciplina, que tem o link junto com a videoaula. E agora, se eu estiver, né, trabalhando com registros de tamanho variável. A vantagem do registro de tamanho variável é que a gente, a princípio, não desperdiça, né, espaço com campos maiores do que eu preciso, né? No exemplo anterior, tanto o campo e-mail quanto o campo nome, eles tinham um tamanho fixo, então se a pessoa tivesse um nome menor do que aquele, ia ser preenchido com espaços em brancos, né, o resto do nome. Por outro lado, se a pessoa tivesse um nome maior do que eu reservei, eu ia ter que perder o final do nome da pessoa, né? Então, essa é a grande desvantagem do registro de tamanho fixo. Porém, é muito fácil de manipular, né? Os códigos que nós usamos são fáceis de serem implementados e usam as estruturas de dados, né, dentro da linguagem diretamente. Eu realmente peguei uma referência a um professor e falei para salvar aquele professor naquele registro no arquivo, e depois, quando eu carreguei o arquivo, eu já pude jogar diretamente também para a estrutura de dados. Aqui agora a gente vai partir de uma outra estrutura de dados que não tem tamanho fixo, só que daí a gente vai ver que a codificação, né, o código que vai manipular esse arquivo vai ficar bem maior. Então, eu tenho 4 campos que nem eu tinha, né, nome, número USP, que era o nosso identificador funcional do professor, o ano de ingresso e o e-mail. O nome e o e-mail são referências a caracteres, né, porque de fato eu vou ter um conjunto de caracteres representando o nome e o e-mail, mas não tem um tamanho fixo pré-definido aqui. Essa é a grande diferença. A função salvar em arquivo, ela vai ter os mesmos 2 parâmetros que a gente tinha, né? O nome do arquivo e a referência a um professor, mas lembrando que agora esse registro desse professor não tem mais tamanho fixo. Eu começo a função da mesma forma que eu comecei a outra, né? Criando uma variável do tipo referência para arquivo e tentando abrir o arquivo no modo de escrita, né, W. Se falhar, eu emito uma mensagem de erro e saio do programa, mas caso contrário, eu vou começar a salvar esse registro. Por ser um registro de tamanho variável, a abordagem que a gente vai usar aqui vai ser de ter separador de campos, né, a gente aprendeu isso há algumas aulas atrás, e vou usar justamente a barra horizontal, o pipe, como caractere separador de campo. E, além disso, eu vou usar aquela abordagem que, antes do registro, eu falo quantos bytes ele tem, para facilitar justamente na hora de recuperar um registro inteiro, eu sei quantos bytes ele tem, então eu vou imprimir o tamanho em bytes daquele registro como um número inteiro. E aqui já começa a nossa dificuldade, né, o nosso desafio, que já que eu vou imprimir o tamanho do registro, eu tenho que primeiro saber qual é o tamanho do registro. Então, eu vou
contar isso daí. Para isso, eu criei uma variável tamanho, que está começando com 4 mais 1, e isso tem a ver com o campo ano de ingresso, que é um campo numérico com 4 dígitos. O 1 é porque a gente vai ter, né, separador de campo a cada campo. E eu coloquei aqui nessa variável temporária o número USP do professor, que justamente eu vou verificar quantos dígitos ele tem. E para isso eu fiz um laço para verificar quantos dígitos ele tem. Como que eu estou fazendo essa verificação, né? Eu coloquei esse número inteiro na variável temp, e enquanto ele for maior que 9, eu vou dividindo ele por 10. Então, eu vou guardando na variável temp o resultado da divisão desse número por 10, né? Lembrando que eu estou pegando só a parte inteira, justamente para ir contando cada dígito, né? Então, se o número USP, o identificador daquele professor, for 123, eu começo, né, com 123, é maior que 9, eu divido por 10, vai ficar só 12, né, na divisão inteira, somo 1 no tamanho, porque já estou contando o dígito correspondente ao 3, 12 continua sendo maior que 9, somo 1 no tamanho e assim por diante, né? Enquanto for maior que 9, eu vou somando 1 no tamanho. Inclusive, né, eu falei que a gente tem esse 4 mais 1, que pode ser por causa do campo separador, mas poderia ser por causa de um dígito que sempre vai ter aqui. Depois a gente vai somar os campos separadores no final, então dá na mesma, né? Então, estou somando no tamanho que começou com 5, o número de dígitos que eu tenho. Essa soma está sendo feita só nos dígitos acima de 9, né? Então, o primeiro dígito acaba sendo descontado, então a gente pode considerar que esse mais 1 já era o nosso primeiro dígito. E depois, o que eu vou fazer, né? Tanto para o nome quanto para o e-mail, eu vou fazer um laço. Esse laço eu fiz do tipo for, podia ser do tipo while também, que enquanto o dígito atual for diferente do /0, né? E lembrando, o /0 é aquele dígito que a gente costuma usar, inclusive no printf, quando a gente está imprimindo uma string, como delimitador de final de string, né? Então, é o caractere especial que determina isso. Dentro da nossa estrutura de dados do professor, quando eu salvo o nome de um professor ou quando eu salvo o e-mail dele, eu coloco esse /0 lá. Então, enquanto for diferente de /0, eu vou somando 1 no meu x e vou somando 1 no tamanho, né? Na verdade, eu vou andando caractere a caractere no nome da pessoa e somando no tamanho, né, justamente para contar quantos caracteres tem. A mesma coisa no e-mail daquele professor. Então, ao final aqui desses dois laços, o que a minha variável tamanho está guardando é o tamanho a soma do tamanho de todos os campos, né? Dos 4 números do ano, mais a quantidade de dígitos que eu vou ter no número USP, né, no identificador, mais a quantidade de caracteres. E daí eu vou imprimir aqui justamente, usando o comando fprintf, o primeiro parâmetro é em qual arquivo eu estou imprimindo, né? Lembrando que a gente abriu esse arquivo para escrita. Eu tenho uma função equivalente para adicionar dados em arquivo, que daí eu abro o arquivo para adição, né? Para incremento com a opção A de append ao invés de W, que é de write. Então, vou imprimir nesse arquivo, vou salvar nesse arquivo o quê? Um número, que número é esse? Quantos bytes aquele registro tem? Que é o tamanho que a gente calculou, mais 5, por causa justamente dos separadores de campos que eu tenho aqui, né? A gente vai ter, de fato, 4 campos, né? Que era o identificador, o nome, o ano de ingresso e o e-mail. Porém, são 5 separadores justamente porque eu começo, né, colocando o tamanho do registro, e daí eu já coloco um primeiro separador ali depois do tamanho do registro. Bom, por isso que eu vou ter mais separadores de registro do que eu tenho campos. Daí, então, eu vou imprimir primeiro o tamanho do registro, já contando os separadores. Vou imprimir justamente essa barra vertical, que é o separador de campo. Depois um número, que é justamente o número USP. Depois uma string, que é o nome do professor. Depois outro número, que é o ano de ingresso. E depois uma string, que é o e-mail. Aqui eu estou assumindo que o ano de ingresso sempre vai estar com 4 dígitos, né? O nosso programa tem que verificar se isso está certo ou não. A parte de salvar ou ler vai assumir que a gente está sempre usando anos com 4 dígitos. E, então, depois de imprimir o professor atual, eu justamente fecho o arquivo. A leitura do arquivo, ela também tem uma complicação aí, adicional em relação ao registro de tamanho fixo, porque justamente eu não sei o tamanho de cada campo. Então, lógico, o ano
eu já comentei com vocês que está pré-definido como de tamanho 4, mas os outros campos têm tamanho variável. Então, eu vou ter que ler cada um dos campos até encontrar o separador de campo, que é a barra vertical. Começo a leitura do arquivo, né, que é uma função que recebe como parâmetro o nome do arquivo. Eu começo ela criando a variável que vai ser a referência para o arquivo, tento abrir o arquivo no modo de leitura, né, R de read. Se não conseguir, gera um erro e encerro o programa. Mas se eu conseguir, daí eu crio um professor, porque eu vou justamente tentar guardar aqui na variável atual esse registro que eu estou lendo, né, que vai ser o primeiro e depois eu vou lendo os próximos. Vou criar um buffer, que nem a gente criou no outro exemplo, para ir recebendo os caracteres. Ele aqui eu criei ele com tamanho 256 vezes, né, o tamanho de um caractere. Dependendo do que a gente está lendo, vai ter que ter mais que isso, é só fazer esse ajuste. Eu sei que os meus registros aqui, né, a princípio, eles não vão ter mais do que 256 caracteres, então esse tamanho está adequado. Vou ter a variável tamanho, que justamente vai receber o tamanho do registro que a gente salvou, né, no início de cada registro. E vou ter um laço aqui, enquanto não for fim de arquivo, a ideia é justamente a gente estar lendo, né, todos os registros. Essa função, ela lê todos os registros de todos os professores. Então, enquanto não for final de arquivo, eu tento ler inicialmente um número seguido por uma barra vertical, que é justamente o início de cada registro começa, né, com o tamanho do registro, essa barra vertical. Vou ler com a função fscanf, né, como eu já tinha comentado em outras aulas, ela é semelhante à função scanf, mas para arquivo, né, por isso o fscanf. E o parâmetro adicional que ela tem é justamente a referência ao arquivo do qual a gente vai estar fazendo a leitura. Então, eu vou tentar ler esse número aqui e jogar esse número na variável tamanho, justamente para eu saber qual é o tamanho do registro. Se eu não conseguir, eu saio, né, do meu laço falando, olha, né, não tem mais registro aqui. E, em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou ler o próximo campo, que é numérico, que é o número USP. Então, vou procurar justamente por um número seguido por uma barra vertical, né, que é o limitador de campo. Já jogo ele no número USP do professor atual. Em seguida, eu vou justamente começar a fazer a leitura de campos de tamanho variável. Então, eu vou ler o próximo campo. No caso aqui, eu estou lendo caractere a caractere, né? Então, vou usar aqui o fscanf para ler um caractere de cada vez. Enquanto não for fim de arquivo e não for o caractere especial que delimita, né, o campo, eu continuo lendo. Eu vou jogando no meu buffer, que começa aqui o x da posição 0, e a cada caractere que eu vou lendo, eu vou colocando no meu buffer esse caractere que foi lido e vou aumentando 1 em x, justamente para pegar todos os caracteres daquele campo, até ou eu chegar no final de arquivo, ou eu chegar no delimitador de campo. De fato, não é para a gente chegar no final de arquivo, porque a gente colocou, né, imprimiu um delimitador de campo no final, inclusive do último campo, mas é apenas como uma garantia que eu fiz essa verificação adicional de fim de arquivo, mas a princípio a gente só precisaria da verificação de faça isso enquanto eu não cheguei no delimitador de campo. Então, o que eu estou fazendo aqui, né, eu estou preenchendo no buffer justamente todo o conteúdo do próximo campo, né? Qual que era o próximo campo? Era o nome do docente. Então, quando eu sair daquele laço que eu preenchi a minha variável buffer com os caracteres, eu justamente vou estar com o nome do docente lá, e daí o que eu vou fazer, né? Eu vou alocar memória pro nome, né? Justamente criando um arranjo próprio ali de caracteres. Com qual tamanho? Com x mais 1, né? X era o tamanho justamente aqui do final do código anterior, que era quantos caracteres tem no buffer. O mais 1 é porque eu coloco o /0 no final para indicar, né, final de string. E daí eu copio cada um dos caracteres do buffer por o nome do docente aqui, do meu docente atual, né? Lembrando que eu criei aquela variável atual que era do tipo docente. E como eu comentei, né, no final do nome, eu coloco o caractere /0, que indica final da string. Em seguida, eu vou ler o ano de ingresso, que é do tipo numérico, né, o número inteiro, então porcentagem i e separador de campo.
e já jogo esse conteúdo direto, né, dentro do ano de ingresso, não tenho que fazer um processamento adicional caractere a caractere, porém, para o e-mail eu vou precisar. Então, eu vou repetir aqui o processo que eu fiz para o nome, eu vou fazer o mesmo processo para o e-mail. Vou lendo caractere a caractere, colocando no buffer, enquanto não for fim de arquivo e enquanto eu não encontrar o caractere especial separador de campo. Daí eu crio, né, aloco memória para o meu e-mail e copio cada um dos caracteres do buffer para o e-mail, né, com o tamanho certinho. E, por fim, né, depois do último caractere do e-mail, eu coloco 1/0, indicando fim de string. Daí eu chamo a função imprimir professor, que o que ela faz realmente é imprimir os 4 campos ali que a gente fez de cada professor, né, que tem na nossa estrutura professor. Libera a memória do e-mail e do nome, porque foram memórias que eu aloquei dentro do meu código com malloc, então só para não esquecer, né, de não ter o perigo de ter vazamento de memória, de eu ter memória que eu não tenho mais a referência. E verifico, né, se eu cheguei no fim de arquivo, se eu cheguei, eu termino, senão eu volto para o meu laço, que começou no slide anterior, para ler os dados do próximo professor e imprimir os dados desse professor, né? A função desse código nosso é realmente para cada um dos professores, carrega ele em memória, já imprime, já libera a memória, né, que nem eu estou fazendo aqui, e já vai para o próximo registro de professor. Depois eu fecho o arquivo e libera a memória do buffer, que também foi uma memória que a gente alocou com malloc, né, de maneira dinâmica dentro dessa função. Então, de novo, para não ter vazamento de memória, a memória que a gente aloca, a gente também libera. O código em si, que chama essas funções que a gente implementou agora, ele é muito parecido com o anterior, né, com o de tamanho fixo, porque o nome das funções era o mesmo, né, o porquê eu usei o mesmo nome de funções. Né? Então, o código de cada uma das funções para salvar, para adicionar ou para ler, fica bem maior quando a gente está usando registros de tamanho variável do que com registro de tamanho fixo. Mas a função main acaba ficando com o mesmo tamanho, porque justamente é a complexidade de cada função interna ali para salvar cada um dos professores, né, dentro do nosso arquivo, é que vai ficando maior. Né? E aqui, se a gente pedir, né, para ver como ficou o nosso arquivo, ele vai ficar, né, nesse formato, não vai ficar colorido, é claro, é um arquivo texto, mas é justamente um arquivo texto com registros de tamanho variável. Né? Aqui nesse exemplo, no código curto que eu estou mostrando aqui, né, só para caber no slide, eu só estou de fato salvando o primeiro professor, mas quando eu salvo os outros, né, o código completo no site está lá, daí de fato, quando a gente abre o arquivo texto, ele vai estar nesse formato aqui, né, falando, o primeiro registro tem 63 bytes, o segundo 51 e o terceiro 64. E vale destacar aqui que esse não é o resultado da execução do código, né? Porque o código, na verdade, vai imprimir cada um dos professores na tela. Esse realmente é como ficou o arquivo que contém os registros de tamanho variável. Então, é isso. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais de como funcionam as coisas dentro do disco. Né? A gente parou essas 2 últimas aulas para falar de código, mas aí justamente a próxima aula vai explicar, até do ponto de vista histórico, né, de como e quando surgiram os discos e como que a informação é gravada dentro dos discos rígidos. Então, vejo vocês na próxima aula.